Olá, pessoal. Passando por aqui para propor uma reflexão a respeito de tudo que estamos estudando até o momento e a situação que estamos vivendo na atualidade desta pandemia do Covid-19. E alguns questionamentos ficam para a gente refletir, principalmente a partir das práticas curriculares que estamos desenvolvendo nas nossas escolas hoje. Como é que as teorias, ou de que modo as teorias curriculares interferem diretamente hoje na tomada de decisão em relação ao desenvolvimento do processo educativo nas instituições escolares, tanto da educação básica como do ensino superior? Partindo dessa questão maior, podemos pensar como é que o currículo contribui diretamente no processo da nossa tomada de decisão em relação ao movimento do ensino, ao movimento da aprendizagem. No Brasil, as teorias curriculares, elas normalmente interferem o modus de construção dos projetos de curso, das propostas curriculares das instituições, porque a gente vem carregado de um histórico muito grande no que diz respeito aos princípios norteadores dessas teorias. Se a gente for fazer uma revisão rapidinha, nas teorias tradicionais, a gente teve uma grande representação da escola da administração, e Franklin Bobbitt, que foi um dos seus mais fiéis representantes, atribui ao currículo a responsabilidade de pensar não somente a organização do processo educativo, mas também o movimento de aprender dos estudantes. Porque o currículo, nas teorias tradicionais, como um documento regulador, ele também é controlador, e ele servia como um molde, né? Então, uma estrutura de classificação duras que desconsiderava sempre, né, as perspectivas subjetivas dos sujeitos. Então, é daí que a gente herda esses pacotes encomendados que não consideram os contextos. Das teorias críticas, a gente tem a herança, né, da pedagogia do conflito, né, aquela coisa de que você descobre os problemas, você visualiza que o currículo não é um instrumento neutro, porque ele é cheio de ideologia, cheio de fundamentos próprios a determinados contextos, sociedades, situações e pessoas, e a partir daí recupera a verdadeira dimensão da educação, que é pensar, né, um processo educativo com e para as pessoas. No entanto, as questões ainda ficam muito nubladas aí, porque se recuperam muitos fundamentos em torno de ideologia, de política e de poder, mas não se consolida algo que se encaminhe isso. Já as teorias pós-críticas, elas vêm com a força do movimento da ação. E a força do movimento da ação nos conduz a pensar a efetivação de uma praxis. E nessa efetivação de uma praxis, várias questões que ficavam na perspectiva do pensamento somente, agora elas são consolidadas como movimentos práticos que devem ser expostos nos documentos curriculares, normativos e orientadores. E aí a gente tem um movimento onde a educação, de modo geral, passa a pensar os sujeitos individuais e os sujeitos sociais que constituem as suas instituições e o processo formativo como algo que respeita estes condicionamentos de fato, né? Diante disso e do que estudamos até agora, algumas perguntas podem ser feitas como complementos do questionamento primeiro. Como é que o currículo, como um documento regulador, interfere objetivamente hoje na tomada de decisão
Como se constituirá o movimento educativo? Quais as interferências do currículo que nos levam efetivamente a essa inquietação de impossibilidade de encaminhamentos de questões? E questões que estão postas no currículo que, objetivamente, teremos que pensar, ou melhor, repensar neste movimento de propor ações educativas em tempos de pandemia do Covid-19. As nossas práticas curriculares, elas são condicionadas por essas questões reguladoras do currículo. Que questões reguladoras do currículo trazem essa condição de incapacidade das instituições educativas objetivamente tomarem uma decisão? Vale salientar que, ao falar de currículo, eu não estou me referindo somente aos nossos documentos reguladores curriculares, mas também me referindo aos documentos legais nacionais que condicionam o que está posto nesses documentos reguladores, como a nossa LDB 93/94 de 96, que acaba que por organizar e estruturar o funcionamento do nosso sistema educativo e o desenvolvimento da nossa própria prática pedagógica com alguns condicionantes. E esses condicionantes são repassados para este documento curricular. E aí a gente pergunta, a flexibilidade curricular, ela contribui agora para que a gente tenha condições de movimentar a educação nesse processo? Essa flexibilidade curricular existe em que perspectiva? Relacionado a que questões? A nossa prática pedagógica, ela é subsidiada pelo que é apresentado no currículo para nós continuarmos a trabalhar e a desenvolver uma educação cidadã nesses tempos de pandemia? Pensemos um pouquinho essas questões, refletindo a respeito de nossas próprias práticas e pensando todos os pontos que condicionam o desenvolvimento da educação e a prática pedagógica do professor na relação professor-aluno, no processo de ensinar e aprender. E hoje, o que nos limita e que é demandado pelo currículo? Então, vamos pensar um pouquinho e a gente vai conversando no decorrer deste tempo tão difícil. Espero ter apresentado algumas questões que vocês possam refletir um pouco mais e até revisitar as práticas de vocês nesses tempos de pandemia e fazer uma relação objetiva entre educação, currículo e processos tecnológicos.